Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, o canal do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo vamos apresentar uma aula sobre múltiplos e divisores. Vamos definir o que é múltiplo, o que é divisor, como calcular os divisores, a quantidade de divisores, MMC, MDC. Vamos começar! Então primeiro vamos ver a definição de múltiplos. Para a gente determinar os múltiplos de um número, a gente basta pegar esse número e multiplicar pela sequência dos números naturais. Lembra quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Por exemplo, suponha que eu quero determinar os múltiplos de 3. Eu vou pegar o 3 e multiplicar pela sequência dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4. Então, ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E assim sucessivamente. Preste atenção que o primeiro número que aparece nos múltiplos é o 0. Tá? Por quê? 0 é múltiplo de todos os números. 0 é múltiplo de 2, 0 é múltiplo de 3, 0 é múltiplo de 4, 0 é múltiplo de 5. Cuidado porque isso cai muito em pergunta teórica, pergunta de verdadeiro ou falso. 0 é múltiplo de todos os números, não esqueçam disso. Agora vamos ver o conceito de mínimo múltiplo comum, que a gente chama de MMC. Menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, MMC. Então o MMC é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números, excluindo o zero. Lembre-se, o zero é múltiplo de todos, mas para o MMC a gente não conta com o zero. Então vamos ver aqui um exemplo. Suponha que eu quero o múltiplo comum, o MMC, entre 24 e 8. Então vamos descobrir os múltiplos de 24 e os múltiplos de 8. Lembrando que isso aqui é só um conceito. Depois eu vou ensinar vocês um método prático para calcular. Isso aqui é só conceitual. Então múltiplos de 24. 24 vezes 0 dá 0, 24 vezes 1 dá 24, vezes 2, 48 e assim sucessivamente. Múltiplos de 8. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 1 dá 8 e assim sucessivamente. Vamos então ver os múltiplos comuns, ou seja, os múltiplos que aparecem nos dois conjuntos, dos múltiplos de 24 e dos múltiplos de 8. O primeiro número que eu vejo aqui é o 24. 24 é múltiplo de 24 e também é múltiplo de 8. O outro número, 48, é múltiplo de 24 e é múltiplo de 8. O outro é o 72. 72 é múltiplo de 4 e é múltiplo de 8. Isso aqui vai crescer infinitamente. Então, dentre os infinitos múltiplos comuns de 24 e de 8, o menor deles é o 24, é o primeiro que aparece. Logo, o MMC entre 24 e 8 é 24. O que nós acabamos de ver foi o conceito de MMC. Agora vamos ver como é que a gente faz na prática isso. Para calcular o MMC, basta fatorar os números simultaneamente. Vamos dar um exemplo aqui, entre 12, 20 e 36. Então nós vamos fatorar os três ao mesmo tempo. Então 12, 20 e 36 são pares, são divisíveis por 2. Então a primeira fatoração vai ser pelo número primo 2. Então 12 dividido por 2 dá 6, 20 dividido por 2 dá 10, 36 por 2 dá 18. Como ainda tem número par, vamos continuar dividindo por 2. Vai dar 3, 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5, 18 dividido por 2 vai dar 9. Não restou nenhum número primo par, então vamos para o próximo primo. O próximo número primo é o 3. O 3 é divisível por 3 e o 9 também. 3 dividido por 3 deu 1, o 5 eu repeti, 9 dividido por 3 deu 3. Ainda apareceu o 3 aqui, ó, dá para dividir por 3 novamente. Então 1 eu repeti, o 5 eu repeti, 3 dividido por 3 deu 1. E agora só falta dividir esse 5 aqui. O outro próximo número primo é o 5, porque nós vamos dividir esse 5 aqui no meio. Então 1 eu repito, 5 dividido por 5 dá 1 e o 1 eu repito. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar esses números primos aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36, 36 vezes 5, 180. Logo o MMC entre 12, 20 e 36 é 180. Rangel, você falou em fatorar em número primo. Que diacho é isso, número primo? Vamos ver agora. Então, um número ele é chamado de número primo quando ele admite exatamente dois divisores. Que divisores são esses? A unidade e ele mesmo, ou seja, o número 1 e ele próprio. Vamos ver o exemplo aqui, o 7. Quem divide o 7? O 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo por 7. 7 dividido por 1 dá 7, 7 dividido por 7 dá 1. O 7, então, tem dois divisores, exatamente dois divisores, o 1 e o 7. Logo, ele é primo. Vamos ver aqui uma sequência de primos aqui. O primeiro número primo que aparece é o número 2, que ele é só divisível por 2 e por 1. Depois vem o 3, o 5 e o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e assim sucessivamente. Todos eles só têm dois divisores, ele mesmo e a unidade. Agora uma observação que cai muito em pergunta teórica. O número 2 é o único primo par.
Só existe um número primo que é par, que é o número 2. Qualquer outro número que seja par, ele é divisível por 2, logo ele tem mais de 2 divisores. Por exemplo, o 4. O 4 é divisível por 1. Beleza. Ele é divisível por ele mesmo. Beleza, tem 2 divisores. Mas como ele é par, ele também é divisível por 2. Então já tem 3 divisores, logo não é primo. O número primo tem exatamente 2 divisores. Ele mesmo e a unidade. Então o único número primo par é o 2. Outra observação que também cai muito em pergunta teórica. O número 1 não é primo. Tem muita gente que confunde isso. Número primo tem que ter 2 divisores. O número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. O número 1 só é divisível por 1. Tem que ter 2 divisores, não 1 nem 3. 2, apenas 2. Então 1 não é primo. 2, único primo par, e 1 não é número primo. Vamos agora aprender um pouco sobre divisores. Como é que a gente calcula os divisores de um número? Vamos dar como exemplo aqui o número 60. Vamos descobrir quais são os divisores de 60. Primeira coisa que vocês vão fazer é decompor em números primos. Então vamos pegar o 60 e vamos decompor ele. Bom, 60 é par, dá para dividir por 2. 60 dividido por 2 vai dar 30. 30 também é par, vai dar para dividir por 2. 15 não é par, vamos tentar por 3, é divisível por 3. Logo vai dar 5, 5 é por 5, vai dar 1. Então ficou 2, 2, 3 e 5, são os fatores primos. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma tabelinha desse lado aqui, na qual nessa tabelinha vão aparecer todos os divisores de 60. Vamos traçar várias linhas aqui separando esses números primos e vamos fazer uma barrinha aqui. Ó. Os números primos vão aparecer desse lado aqui, dessa barrinha que eu coloquei. Então nós vamos colocar o primeiro divisor de todos os números. Qual é o primeiro divisor de todos os números? É o número 1. Nós vamos colocar ele aqui no alto. A gente começa por ele, ele é o pontapé inicial. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esses números aqui, ó, pelos números que forem aparecendo desse lado aqui. Só que sempre números acima dele, nunca na mesma linha, nunca abaixo, sempre acima. Por exemplo, eu olho o primeiro número primo aqui, que é o 2, só tem um número aqui para ele multiplicar que está acima dele, ó, é 1. Então eu vou fazer 2 vezes 1, 2. E coloco aqui na linha do 2. Não tem mais número nenhum para ele multiplicar acima dele, só tinha 1. Então vamos para o próximo. 2. Nós temos 2 números agora para multiplicar esse 2. O 1 e o 2. Porém, não é necessário você repetir um número. Ó, 2 vezes 1, 2, já tem aqui, não precisa repetir, não repita, senão vai ficar muito grande. Então 2 vezes 1, 2, já tem, não precisa escrever de novo. 2 vezes 2, 4. Então vamos colocar aqui. Ó. Agora vamos passar para o próximo é o 3. Agora já tem para ele multiplicar o 1, o 2 e o 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Não esqueça, você só multiplica os números daqui pelos números que estão acima dele desse lado. Por exemplo, o 3 multiplicou por esses 3 números que estão acima dele e do lado de cada barra. Agora vamos para o 5. Quem que está acima dele do lado de cada barra? Todos esses números aqui. Então tem que multiplicar por todos eles. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. E aí acabou. Agora a gente vai colocar esses números em ordem crescente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Colocar eles em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Então esse é um método de se calcular os divisores de um número. Agora nós vamos descobrir como é que a gente faz para calcular a quantidade de divisores. Se a gente fizer do método anterior e sair contando e o número for muito grande, a gente vai demorar muito. Então eu vou ensinar como fazer para saber a quantidade. No método anterior é para saber quais são os divisores. Agora eu quero saber quantos são. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. Mas não é prático fazer isso aqui para saber a quantidade. Tem um jeito mais fácil de fazer. Nós vamos usar como exemplo o próprio 60 que a gente acabou de aplicar no exemplo anterior, que a gente já contou e já sabe que tem 12 divisores. Aí você pode fazer uma comparação. Então, para saber a quantidade, a gente fatora ele em número primo. Então, 60 por 2 vai dar 30, por 2 vai dar 15, por 3 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, nós temos aqui, ó, 2 números 2, um número 3 e um número 5. O que interessa para a gente é a quantidade de vezes que esses números aparecem. Então, o 2 aqui nós vamos colocar ao quadrado. Lembrando que o expoente é a quantidade de vezes que ele aparece. Ele aparece 2 vezes, então 2 ao quadrado.
O 3 só aparece uma vez e o 5 também só aparece uma vez. Lembrando que quando não tem expoente, o expoente é 1. Ó. 2 está aqui. Aqui não tem expoente, é 1. Ó. E aqui também é 1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar 1 a cada um desses expoentes. A base não interessa para a gente. Essa base 2, 3 e 5, isso não interessa. O que interessa são os expoentes. O que interessa é a quantidade de vezes que esses números aparecem. Então nós vamos somar 1 a cada expoente desse daqui. Ó. Então nesse 2 aqui eu vou somar 1. Nesse 1 aqui eu vou somar 1 também, nesse 1 aqui eu também vou somar 1. Então a gente vai ignorar esse 2, esse 3 e esse 5. A gente vai ficar só com 2 mais 1, 1 mais 1 e 1 mais 1. E o resultado dessas somas a gente vai multiplicar. 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Aí a gente multiplica esses resultados. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. 12 divisores, que a gente já tinha visto no exemplo anterior e já tinha contado. Tem muita gente que me pergunta, o que eu faço com esse 2, esse 3 e 5? Não faz nada, a gente ignora ele, ó. Finge que ele não existe. O que interessa para a gente são só os expoentes. Vamos para o exemplo 2. Seja calcular a quantidade de divisores de 360. Então, primeiro passo, fatorar o 360. 360 dividido por 2 vai dar 180, dividido por 2 vai dar 90, dividido por 2 vai dar 45, 45 dividido por 3 vai dar 15, dividido por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então vamos lá, esse 2 apareceu 1, 2, 3 vezes, então vai dar 2 a terceira. Esse 3 apareceu 2 vezes, então vai ficar 3 ao quadrado. E o 5 apareceu uma vez só. Não esqueça, os expoentes é a quantidade de vezes que ele aparece. O 2 apareceu 3 vezes, então 2 a terceira. O 3 apareceu 2 vezes, então 3 ao quadrado. E o 5 só apareceu uma vez. Agora o que nós vamos fazer? Soma 1 a cada um desses expoentes. Nós vamos somar 3 mais 1, 2 mais 1. E aqui, quando não tem número nenhum, é o número 1, tá bom? Então, 1 mais 1. As bases nós vamos ignorar. O 2, o 3 e o 5 nós vamos ignorar. Então, 3 mais 1 vai dar 4, 2 mais 1 vai dar 3, 1 mais 1 vai dar 2. Ó. 4, 3 mais 1, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2. E vamos multiplicar. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 divisores. Vamos agora ver o conceito de máximo divisor comum, MDC. Então, o que é o máximo divisor comum? Entre os divisores comuns, nós vamos pegar o maior deles. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que eu quero saber o MDC entre 24 e 8. Lembrando que esse método que eu vou usar agora não é um método prático, é apenas um método conceitual, para ver o entendimento do que é MDC. Então, para calcular os divisores de 24, a gente fatora ele. Por 2 deu 12, por 2 deu 6, por 2 deu 3. 3 dividido por 3 deu 1. Nós vamos fazer uma tabelinha aqui desse lado, colocar um número 1 aqui em cima e vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Agora começa com 3. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Tá? Então os divisores de 24 é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Agora vamos saber os divisores de 8. Mesmo esquema. Fatora, 8 dividido por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Coloca o número 1 lá em cima e vai. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Vamos ver quais são os divisores comuns. Então agora vamos determinar os divisores comuns. O primeiro que aparece é o 1. Depois o 2, o 4 e depois o 8. São os divisores que são ao mesmo tempo de 24 e de 8. Deles qual é o maior? O maior é o 8. Então o MDC entre 24 e 8 é o próprio 8. Só que esse método não é prático. Vou ensinar agora o método prático para calcular o MDC. Nós vamos fatorar os números com fatores primos comuns, ou seja, números primos que fatorem todos eles ao mesmo tempo. Vamos ver como exemplo aqui, ó. 24, 60 e 36. Então, 24, 60 e 36 são múltiplos de 2, são pares, então dá para dividir por 2. Ó. O 24 é divisível por 2, o 60 e o 36 também, então está válido. Deu 12, 30 e 18. Os 3 ainda são pares, ainda dá para dividir por 2. Dividindo por 2 vai dar 6, 15 e 9. Repara que o 6 ainda é par. Se fosse MMC, eu ia continuar dividindo por 2. Mas o 15 e o 9 não é divisível por 2. Tem que ser fator primo comum. Então eu descarto 2. Eu vou tentar o próximo número primo, que é o 3. 6 é múltiplo de 3, 15 é múltiplo de 3 e o 9 também. Então eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2, 15 por 3 vai dar 5 e 9 por 3 vai dar 3. Com isso a gente para a fatoração e vai calcular o MDC. Vai ser a multiplicação desses fatores primos. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse é o método mais prático que tem.
E assim a gente encerra esse vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço.